Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e passe para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sarai e Abraão não tinham filhos. E Deus tinha uma promessa para a vida de Abraão. Só que eles acabaram. Sarai acabou tendo uma ideia, porque ela achava que ela não ia ser mãe. Ela achava que não ia poder ter filhos. Então, ela não esperou que se cumprisse a promessa de Deus na vida deles. E ela achou que podia dar uma mãozinha para Deus. Ela achou que poderia ser bom para eles formar uma família sendo com os filhos da sua serva, da sua escrava. Só que quando as pessoas acham que podem fazer as coisas do seu jeito, elas atrapalham os planos de Deus, que Deus tem para nós. Porque olha o que pelo livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém. Olha os planos que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que Deus fala. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Diz o Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. Os planos que Deus tem para nós são planos de nos fazer prosperar e de não nos causar danos. Planos de nos dar esperança e um futuro. Deus tem planos para cada um dos seus filhos. Só que são planos. Ele vai mostrando o caminho e quando as pessoas se desviam, elas têm o livre-arbítrio. Deus poderia ter impedido Sarai de usar sua serva junto com Abraão para ter um filho, como eles dizem, né, bastardo, fora do casamento. Mas Deus, ele deixou eles livres, sabendo Deus que
que tinha o filho da promessa, que era o Isaac, e que eles já iam ter o filho deles, Sarai, com mais de 90 anos. Imagine uma pessoa ter um filho e imaginar que ia ser mãe depois de 90 anos. Então, às vezes, se você é pai, se você é mãe, você faz planos para os seus filhos. Ah, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja um advogado, e seu filho são seus planos. Mas o seu filho, ele fala, eu não quero ser nada disso, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser uma modelo. Outro fala, não, eu quero ser uma professora, e daí por diante. Ele vai escolher o que ele vai querer para a vida dele. Você faz seus planos. Quantos pais fazem planos para os seus filhos e aí os seus filhos saem fazem coisas totalmente diferentes do que os seus pais desejaram? Porque se fosse assim, nenhum filho andaria por um lugar errado, por um caminho errado, porque o seu pai, ele planeja. As pessoas têm uma maneira de dizer que tudo já está escrito, que tudo é um destino. Não é destino, são escolhas. Nós escolhemos o nosso caminho. E Deus tem planos para nós. Então é melhor orar a Deus e pedir a Deus e esperar em Deus. Espere em Deus. Não tome decisões precipitadas. Porque olha o que Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Mas tem a outra parte. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é só em cruzar os braços e ficar esperando, que Deus faça tudo por nós, porque Ele tem os planos dele. Mas primeiro orar e buscar a Deus de todo o coração. Quando você faz um pedido para Deus de todo o coração, Ele vendo que aquilo é bom para você, porque Ele já sabe do nosso futuro, Ele libera as bênçãos, Ele libera os milagres. Agora, tem pessoas que elas recebem algo, está nas mãos dela e ela procrastina. Aquilo fica de lado, aquilo fica por último, aquilo não é a prioridade. E Deus, Ele faz o milagre, mas você também tem que se esforçar. E tem que entender quando é de Deus, quando é da parte de Deus. E não fazer como como Sarai, que foi precipitada e arrumou um grande problema para ela e para o esposo dela. E o pior, foi para a vida inteira. Porque aquele filho que ele teve fora do casamento, ele não se deu bem com Isaac quando Isaac nasceu, que era o filho do casal, e eles nunca se deram bem. Então, foi um problema muito sério que ela arrumou para a vida dela. Quantas pessoas não têm paciência e casam com pessoas erradas, se encontram com pessoas erradas e falam: depois Deus muda a essa situação. Agar, ela pensou que ela ia formar uma família com Abraão. Não, Agar não, perdão, novamente, Sarai. Sarai pensou que aquele bebê ia ser o filho dela com Abraão e que ela ia ficar em paz. Só que a Agar, a sua escrava,
ela começou a zombar da sua patroa. Ela começou a zombar da sua senhora. Ela dava risada, ela fazia pouco, porque ela sabia que a sua senhora não podia ser mãe, e ela se sentiu superior porque ela carregava um filho de Abraão. Então, muitas vezes, as pessoas, elas atrapalham a própria vida e o próprio destino, porque elas não têm paciência, elas não escolhem as companhias, elas não escolhem, elas não vão em busca do que realmente ama. Quantas pessoas largam os estudos, têm um sonho, quer ser uma pessoa que às vezes fala desde criança que quer ser veterinária, e realmente é aquele sonho que ela tem de ser veterinária, mas ela fala: são muitos anos de estudo, eu vou fazer em outra área. Aí ela começa a estudar, se forma em outra profissão, ela tem outra profissão, mas ela sabe que o sonho dela, dentro dela, o desejo dela era de ser veterinária. Então ela fica frustrada porque ela não foi atrás do que realmente, porque era demorado. Quantas pessoas fazem uma faculdade que é de 2 anos, porque elas falam: eu preciso trabalhar, eu preciso ter um diploma para arrumar um emprego melhor, mas a minha vontade era de fazer uma faculdade de 4, 5 anos, às vezes assistente social, psicologia e várias outras profissões. Então aquilo ali, ela atrapalha os planos de Deus na vida dela. Não é que a gente atrapalhe Deus, ninguém atrapalha Deus. É que o que Deus sonha para nós são coisas grandes, coisas boas, coisas que ninguém imagina. Só que nós, como somos imperfeitos e somos apressados, nós às vezes tomamos um caminho que não deveríamos. Aí depois tem as consequências, as grandes consequências, e a frustração de não ter seguido aquilo que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus entregou, que você lá no fundo, você sabe que daria certo, você sabe que dá certo, mas aquilo ali ficou de lado. E você foi arrumando desculpas e largando aquilo ali, que é o propósito de Deus na tua vida e que pode atingir até muita gente, pode ajudar a tua família, pode ajudar outras pessoas. Eu vou dar um exemplo simples. Uma veterinária que ela ama verdadeiramente os animais, ela pode ajudar muitas pessoas, ela pode ajudar muitos animais. Vemos agora um exemplo no Rio Grande do Sul. Foram muitos veterinários para trabalhar, voluntários, largaram suas próprias vidas para salvar animais. Pessoas que são formadas, pessoas que largaram suas famílias, seu trabalho e foram em busca do salvamento, de salvar vidas. E tem pessoas que ainda falam: como que se preocupa com animais? Temos que nos preocupar com a vida, é vida. Quando você tem um animal que você ama, você sabe o valor daquela vida. Então, essas pessoas, quando elas fazem isso, é que você viu que o propósito de Deus se cumpriu na vida dela. Ela ali não só está salvando os animais, ela está salvando sonhos de pessoas, está salvando amores de pessoas. Porque pessoas que amam seu animalzinho, você que tem seu gatinho de estimação, você que tem o seu cachorrinho de estimação, você vê um animal doente, você vê ele perecendo e você não poder pagar um veterinário, você vê um animal se afogando e ter a coragem de dizer assim: não pode salvar porque é um animal, deixa para lá. Não podemos.
somos humanos e temos que cuidar nós uns dos outros e das dores uns dos outros. Pergunte a uma pessoa que trata bem o seu animal se ela gostaria de ver ele agonizando sem ter um tratamento, sem ela poder cuidar. E um veterinário, uma veterinária que faz por amor, ela vai salvar não só a vida dos animais, mas a esperança. Quantas pessoas saem de depressão porque elas têm um animal de estimação e aquele animal não larga a vida delas? Quantas pessoas com problema de visão e elas são guiadas por aqueles cães que são cães guia, que ajudam elas passam a ser o companheiro, praticamente os olhos daquela pessoa. E você vê quantas crianças nos hospitais de câncer que vão os animaizinhos para dar um dia de alegria. Você vê um sorriso na vida de uma criança através de um animal. Crianças com síndrome de Down sendo tratadas com animais, com cavalos, para fazer exercício. Então, quando uma pessoa ela vai para aquele chamado de Deus, aquilo ali não é só para ela, é para muita gente. Aquela profissão, aquele dom que Deus deu para aquela pessoa. Eu estou citando uma área só, aqui é muito pouco tempo para falar de tantas coisas, mas uma pessoa que tem um projeto de Deus em suas mãos, ela pode salvar milhares de vidas, ela pode salvar milhares de pessoas. Um médico bom, ele não vai querer saber se ele está em um hospital público ou se ele está fazendo um trabalho humanitário, se ele vai para as missões salvar vidas sem ganhar nada. Ele vai para se doar pelo outro. Isso é o trabalhar de Deus. E essa pessoa, ela é tão abençoada, ela cresce tanto que todos olham e falam, realmente é as bênçãos de Deus na vida daquela pessoa. Tem pessoas que eram pessoas anônimas, que acabam sendo conhecidas e reconhecidas pelo seu trabalho humanitário. Então faça a vontade de Deus. Não fuja do propósito de Deus. Não mude de caminho. Cuidado com a pessoa que você vai formar uma família. Ore a Deus. Tudo busque a Deus em primeiro lugar. E você vai ver o propósito e os planos de Deus se cumprir em sua vida. Deus não vai obrigar você a aceitar o propósito dele. Ele entrega, ele falou para Abraão que ele iria ser pai de multidões. Então, Abraão e Sarai, eles se apressaram porque eles achavam que Deus não ia cumprir daquela forma, que não era mais um filho deles, pela idade, pelo tempo que tinha passado. Às vezes passa tanto tempo que as pessoas falam, mas não tem mais tempo. Não tem mais tempo para voltar a estudar, não tem mais tempo para ter um bom casamento, não tem mais tempo para um filho voltar e se arrepender. Tudo muda a partir do momento que a pessoa decide, eu quero buscar a Deus, eu vou escutar a Deus. E Deus faz acontecer os planos dele em nossas vidas. Quando oramos, quando buscamos, quando somos obedientes e fala assim, passe o tempo que passar, mas eu quero que aconteça na minha vida a vontade de Deus. Declare e espere em Deus. Não se precipite. E se você acha que vai demorar a fazer uma faculdade de 4, 5 anos, se esse for seu sonho, espere, faça ele. Não faça não vá para uma profissão que você não tem vontade de exercer. Deixe seu filho escolher a sua profissão, a profissão dele. Só ore a Deus. Se for um desejo dele, se for um dom dele, não podemos atrapalhar.
Não podemos atrapalhar os dons que Deus dá para os nossos filhos, nossos cônjuges. Quantas pessoas gostariam de fazer suas coisas e por causa de um cônjuge, ela não vai estudar, ela não vai trabalhar e ela se torna uma pessoa, sabe aquela planta que você não rega, ela vai murchando. Quantas pessoas estão abatidas, estão tristes na vida, insatisfeitas, porque elas não puderam realizar os seus sonhos, porque elas foram fazer a vontade do outro. Ah, mas se eu fosse fazer, eu não podia por isso, eu não podia por aquilo. Mas quando você vê, tudo posso naquele que me fortalece, ore a Deus, não desista. Pense, mas não atrapalhe os planos de Deus na sua vida. Se você sente no seu coração uma paz em algo que você deseja realizar, essa é a vontade de Deus na tua vida. Ora a Deus, pede sinais para Deus, que Deus te abençoe, que o propósito dele se cumpra na sua vida. Não se sinta menos e nem escute conselhos de outras pessoas. Se Abraão não tivesse escutado o conselho de Sarai, ele não tinha tido um filho que deu tanto problema para toda a família dele, para toda a vida dele. E Sarai também não teria tido aqueles problemas que teve com a sua serva. Então vamos prestar atenção e pedir. O principal é orar a Deus, porque Deus fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço do fundo do meu coração, toca nos teus filhos, mostra, Senhor, mostra qual o propósito de cada um, abre os caminhos, Senhor Jesus, intercede ao Pai, abre os caminhos dos teus filhos, tira todo o impedimento, tira todo o empecilho da vida de todo aquele que escuta essas orações, Pai, que escuta a tua palavra. Estamos sob a tua proteção, debaixo da tua vontade, porque ela é perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai, porque o Senhor sabe os planos que tem para os seus filhos, planos de prosperar, planos de fazer bem e não de nos causar danos, planos de esperança e um futuro. Dai-nos esse futuro, Pai, que é o teu, que é a tua vontade. Pai, que as nossas orações cheguem até a ti. Pai, que as nossas orações façam com que se abram os céus em nosso favor, em favor do teu povo, em favor de todo aquele que quer cumprir o seu propósito e fazer a tua vontade na terra, Pai. Sozinhos não conseguimos, Pai. Abre os céus, Senhor. Abre os céus para o teu povo, para todo aquele que clama, que espera em ti, que chegue o momento do teu milagre, que as portas se abram, as portas boas, que as portas ruins se fechem. Afasta de nós toda maldade humana e espiritual. Não deixa que ninguém atrapalhe os teus planos em nossas vidas. Não deixe que nós mesmos atrapalhemos os teus planos em nossas vidas. Nos mostra o caminho, Jesus. Abre, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, assim como o Senhor teve um encontro com Paulo no caminho, que ele caiu daquele cavalo e o Senhor depois tirou as escamas dos olhos de Paulo. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, abre os nossos olhos, nos mostra qual o propósito do Senhor na vida de cada um de nós e abre os nossos caminhos, Pai. Abre os nossos caminhos, abre o caminho do teu povo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e entrego o propósito e os planos do Senhor na vida de cada um de nós, de cada um das nossas famílias, de cada um daquele que te busca, daquele que clama por ti, daquele que escuta essas orações, daqueles que estão desesperados,
pelo renovo, pela saúde, pela cura, pelos teus milagres, pelo teu amor. O mais importante em nossas vidas é o teu amor e tua proteção, Pai. Protege o teu propósito, assim como protegeste Jesus, o menino Jesus estava aqui no mundo, correndo perigo e todos querendo matá-lo, e o Senhor o protegeu. Protege teus planos em nossas vidas, Pai, e faz-se realizar, porque agindo Deus em nossas vidas, quem impedirá? E é com essa palavra que eu peço a Deus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nossas vidas e nas nossas famílias, e que os planos de Deus se realizem em nós, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.